E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de uma questão do vestibular da URGS de 2002 que fala sobre torque. A questão diz o seguinte: a figura abaixo representa uma alavanca constituída por uma barra homogênea e uniforme de comprimento 3 metros e por um ponto de apoio fixo sobre o solo. Sobre a ação de um contrapeso P igual a 60 newtons, a barra permanece em equilíbrio em sua posição horizontal, nas condições especificadas na figura. Qual é o peso da barra? Então queremos descobrir o peso da barra aí. Questão de torque, a gente tem que entender o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer ao analisar essa situação, a gente tem que entender que essa barra ela vai girar, ou ela poderia girar conforme a situação. Por exemplo, se essa barra fosse muito leve, esse contrapeso aqui, ó, que possui um peso, conforme a questão me disse, de 60 newtons, ele faria a barra girar nesse sentido, né? Ele faria a barra ter esse giro. Beleza? Agora, deixa eu botar uma outra cor aqui. Vou botar laranja. Agora, se a barra fosse muito pesada e esse contrapeso não, o que aconteceria? A barra, como ela está, né, mais para a direita, ela faria o que? Ela tem um peso que eu não sei, e esse peso faria a barra girar nesse sentido. Esse giro que a gente está analisando são os torques associados a cada uma dessas forças. A gente pode ver então que o contrapeso ele produziria um torque no sentido anti-horário e que a barra, né, produziria um torque no sentido horário. A jogada aí é a gente entender que o torque, a soma total dos torques no sentido anti-horário tem que ser o mesmo valor que a soma total dos torques no sentido horário. Esses torques eles vão ser iguais, fazendo com que um anule o outro, né? E de uma forma geral, isso que eu estou dizendo ali em cima me dá um torque resultante igual a zero, ou seja, a barra não gira nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, porque eles acabam se anulando. Como a gente vai trabalhar com torque, a gente tem que procurar o eixo de rotação. Aqui é bem fácil, né? Porque o eixo ele se encontra no ponto de apoio. Outra coisa também que é muito importante é que o peso, como a barra é homogênea, o peso, a força-peso dela se encontra bem no centro, né? Então, como a barra tem 3 metros, a distância, né, que esse peso está de uma das bordas é de 1,5 metro. Isso é uma coisa importante, porque a gente vai precisar da distância. Como é que calcula, então? Como é que faz o cálculo dessa questão? O torque, no sentido anti-horário, então é o que eu fiz aqui do contrapeso, ou seja, vai ser a força-peso desse contrapeso, vou chamar de PC, né, peso do contrapeso, vezes a distância que o contrapeso está do eixo, que conforme a própria questão está me mostrando aqui, ó, é uma distância de 50 centímetros. Já o torque do peso da barra, vou chamar de PB, peso da barra, seria igual ao peso da barra vezes o que? A distância que esse peso da barra está do eixo, que seria daí no caso essa distânciazinha aqui, ó. Beleza? Bom, então vamos botar os valores agora. O peso do contrapeso, 60. O peso da barra é 50 centímetros, né, ou 0,5 metros. Também pode ser. Vou botar aqui, 0,5. O peso da barra é o que eu quero descobrir. E a distância que esse peso está do eixo é o que? Como ela está bem no meio, essa distância toda aqui, né, é 2 metros. Então, como aqui já passa 1,5 metro, aqui sobra meio metro, né? Porque meio metro mais 1,5 metro fecham os 2 metros que
está sendo mostrado ali na figura. Então, meio metro também. Aí o que a gente vai fazer? Bom, esse meio metro, né? Ele poderia passar dividindo, se tu quisesse. Só que tu vai perceber o seguinte, que tu vai multiplicar por 0,5 e tu vai dividir por 0,5. Ou seja, nesse caso, eles acabam se cortando. E eu descubro que o peso da barra também é de 60 newtons. Resposta certa, então, para essa questão, a alternativa C. Bom, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!